Então, falando do Vasco da Gama, meu parceiro Gabriel Farias, porque quarta-feira, jogo importante, Cruzeiro e Vasco. E é importante a gente contextualizar, e vai ser assim até a quarta, porque quarta-feira não vai ter público, né? E curiosamente igual no primeiro turno, porque no primeiro turno, no Vasco e Cruzeiro, o Vasco não teve público porque estava cumprindo punição por aqueles incidentes lá em Vasco e Goiás, em São Januário. No segundo turno, o Cruzeiro punido, e aí o Cruzeiro não vai ter público porque teve aquela briga generalizada, aquela pancadaria lá na Vila Capanema, em Curitiba, entre Cruzeiro e Coritiba, naquela ocasião. E aí o STJD, na punição que vem sendo padrão nesse tipo de caso, 1 mês sem público, como a gente já tá na reta final, o Cruzeiro vai ficar sem público aí pelo restante do campeonato. Pra quarta-feira, 2 mudanças prováveis. A primeira é forçada, na lateral direita. O Paulo Henrique, que vinha sendo titular com o Ramon Dias e vencendo, ele é o titular da posição hoje, ele recebeu o 3º cartão amarelo. E aí não joga na quarta-feira. A tendência é que o substituto seja o Pumita Rodrigues, o Pumita uruguai, ele que também perdeu espaço nessa equipe do Vasco da Gama com o Ramon, até foi titular na maior parte da temporada, mas com o Ramon perdeu. Até o Robson Bambu chegou a ser testado nessa posição, improvisado e tal, mas o Pumita deve ser utilizado amanhã. Há outras opções no elenco. O Gabriel Dias, que jogou 10 minutos nessa temporada inteira, porque ele sofreu uma lesão grave no joelho no ano passado, ficou 1 ano afastado. O Gabriel Dias chegou a ser o titular no passado, ficou afastado esse 1 ano. Quando voltou contra o Galo, entrou no jogo, machucou a coxa, lesão muscular. Então tá afastado de novo. Tá recuperado, na verdade, né? Ficou afastado, mas se recuperou, tá treinando, mas não tem ritmo de jogo. E aí, pra uma decisão como essa, a tendência é que o Pumita seja utilizado. Tem o Bambu, como eu falei, improvisado, ele é zagueiro. E o Miranda, cara, o Miranda também pode fazer essa posição. O Miranda, na seleção do PAN, que foi medalha de ouro, o Vasco levou o Miranda, levou não, né? Cedeu o Miranda e o Figueiredo, o Miranda foi lateral com o Ramon Menezes. Então, é uma tendência também, mas, de novo, o mais provável hoje, o maior candidato aí pra ser o titular é o Pumita Rodrigues. E a outra mudança, no ataque, Rossi. Vamos ver se o Rossi embala na sequência, né, como titular, porque o Rossi, ele chegou ao Vasco no meio do ano, tava acima do peso, ele tava ainda tendo que se recondicionar, se recondicionou, entrou em campo e se lesionou, né? Ele atuou 5 jogos, se machucou, voltou na rodada da semana passada, aproveitou a data FIFA pra se recuperar. E o Ramon Dias, ele é um cara que gosta do Rossi, né? E o Rossi tem uma identificação com o torcedor, a gente sempre fala, né? O Rossi é um torcedor em campo, então o Rossi tem essa identificação com o torcedor do Vasco e fez boas atuações. Então, a tendência é que o Rossi seja titular na quarta-feira, depois de amanhã, contra o Cruzeiro em BH. Aí uma última informação, a gente falou na semana passada e vale confirmar, o Vasco não volta pro Rio depois de quarta, porque no sábado pega o Furacão, o jogo é às 7h30 lá na Arena da Baixada, então o Vasco vai direto pra lá, porque, né, pra evitar voltar pro Rio, aí imagina, volta pro Rio na quinta, não tem treino, porque você tem que descansar, treina na sexta só e já tem que viajar em seguida. Então, pra ganhar esse dia a mais, fica em BH, treina em BH e depois viaja direto pra poder ter uma sequência aí de treinos. Então, se a gente fosse projetar um time já hoje, 2 dias antes do jogo, a gente tem o Léo Jardim no gol. Cara, o Léo Jardim tá pendurado há quase um turno inteiro, tá com 2 cartões a 16 jogos. A lista de pendurados do Vasco tem 13 nomes. É algo pra se gerenciar também nessa reta final. Léo Jardim, Pumita, o provável na direita. O Medel, que voltou da seleção antes, porque tomou 3º cartão lá com a seleção. Medel, Michael e Piton. Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Peck e Verrete. E aí o Payet como opção no banco de reservas é o provável Vasco pra quarta-feira. Essa decisão, Gabriel Farias, se o Vasco vencer, vai a 43, fica próximo de confirmar uma permanência na Série A. E abre 5 de vantagem, né, pro Z4. O Bahia tem 38, abrindo o Z4. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, abrindo esses 5 pontos, vão faltar 4 jogos. É uma situação bem encaminhada, com 2 jogos em casa ainda pra se fazer. E a grande mudança nessa equipe deve ser a volta do Rossi à titularidade, Faria. Então, se o Vasco vencer, abrir 5 pontos, 5 em 12 para serem disputados é um passo gigantesco, né? Para se livrar da Série A. Por isso a gente tem falado tanto que esse confronto é decisivo. A gente imaginava até um Cruzeiro tropeçando, né, contra o Fortaleza, e o Cruzeiro venceu. Mas independente disso, né? Pensando que o Bahia tem 38 e joga muito menos do que o Vasco, uma vitória em cima do Cruzeiro praticamente garante o Gigante da Colina na Série A do ano que vem. Agora, com relação a Rossi e a lateral direita, né? O Rossi, ele é um titular, isso é óbvio, é claro, cristalino,
A dúvida é se ele aguenta o tranco na parte física, porque infelizmente, desde que voltou, ele não consegue ter uma sequência. É óbvio que ele apresentou o melhor rendimento da posição e que, tendo ele, né, em boa forma física, ele vai ocupar o setor com naturalidade. É um jogador que vinha participando diretamente de gols, aplica uma intensidade. Claro que tem a questão da identificação, ele vibra, ser um torcedor, tudo isso agrada muito a torcida vascaína, mas a gente precisa ressaltar principalmente parte técnica e tática. Nesse ponto, o Rossi foi um dos reforços mais importantes de 2023, ajudou muito junto com o Verratti, Paulinho, Prachetes, Payet a mexer na equipe do Vasco ofensivamente falando. Então não tem muita dúvida em relação a quem é o dono da posição. A questão é se o Rossi vai ter uma sequência. Isso é até um pensamento pro ano que vem, né? O Rossi se comprovou um bom jogador, até numa Série A. Agora, será que fisicamente vale a pena ter esse tipo de jogador no elenco que não consegue ter uma grande sequência? Isso aí o Vasco precisa avaliar. Com a justificativa do físico, por exemplo, o Nenê foi embora. É claro que eu não tô aqui chorando, o Nenê foi embora, mas... Uma coisa é uma coisa, né? É, uma postura que a diretoria e a comissão técnica tiveram. Claro, você vai avaliar, né? O jogador pode ser importante, mas se ele joga pouco, de repente não vale a pena ter no elenco. Mas o importante é esse ano, né? O Vasco ainda não tem a sua situação garantida na Série A e pensando na permanência, o Rossi, de fato, é um jogador muito importante. Já com relação à lateral direita, debatemos muito isso aqui no Papo 1 hoje com o Bruno Azevedo. E eu vou basicamente repetir o raciocínio. Eu sou contra ficar improvisando jogadores, a não ser que seja o último recurso. O Paulo Henrique vinha bem, não pode jogar paciência. Coloca o Pumita, não inventa. Eu até entendo que em outros momentos, você improvisar o Robson Bambu, ele significava ter um pouco mais de consistência na defesa. Eu duvido muito disso, nem sei se isso realmente se comprova. Mas no momento em que o Vasco era um time mais inseguro, era um time mais fragilizado, você colocar um zagueiro ali pra sustentar a marcação poderia fazer sentido. E essa ideia que o Bambu só dá segurança lá atrás e não lá na frente, hein, Gabriel? Não sei se isso é tamanha certeza, não. É claro que ele é um defensor. Então ele tem que dar segurança lá atrás. Atrás ele vai ter muito mais consistência. Do meio pra frente não vai agregar quase nada, né? Como o zagueiro ele já era limitado na criação, imagina como lateral. Eu acho que o ideal é botar o Pumita, por mais que o Pumita traga seus riscos, por mais que o Pumita não tenha feito uma grande temporada. O Campeonato Brasileiro péssimo do Uruguai, decepcionou muito, começou bem, depois caiu muito em rendimento. O Pumita foi um gatinho. Então eu acho que o ideal é você apostar mesmo no jogador da posição. E o próprio Paulo Henrique comprova isso, né? Que era um jogador que em algum momento ficou escanteado no elenco. O Robson Bambu era utilizado e o Paulo Henrique não. E de repente o Ramon Dias pensa, olha, o Pumita não tá dando conta. O Robson Bambu não traz a consistência que eu espero. Então vamos tentar o Paulo Henrique, é a última opção. E deu certo. A ponto do Vasco, eu falei isso aqui tem algumas semanas, estudar a contratação dele, porque ele é emprestado junto ao Galo. Não é nenhum absurdo nessa altura. O Paulo Henrique se confirmou ao menos como uma opção valiosa de elenco. No momento quente do campeonato ele corresponder é algo que a gente precisa elogiar. Então pelo menos ele é da função. E eu penso a mesma coisa do Puma. Por mais que não esteja em grande fase, é da posição. Vai dominar o setor melhor do que o Robson Bambu. É tudo na teoria, né? Infelizmente a lateral direita ficou quase o ano inteiro sem dono. Ainda tem o Gabriel, mas aí olha só. Eu até acho que o Gabriel teria utilidade, tá? Porque ele é um lateral defensivo. Ele é um cara que marca muito forte, tem muito vigor físico, ele tem bom embate corpo a corpo. O problema no Gabriel Dias é também a parte técnica, atravessando o meio de campo. Mas hoje o Vasco não precisa de nenhum gênio na lateral direita. O Vasco precisa de um cara que dê consistência na marcação e faça o feijão com arroz ralinho do meio pra frente. Isso o Gabriel Dias conseguiria entregar. Mas aí também entra a parte física, né? Quando ele jogou naqueles poucos minutos contra o Atlético Mineiro, ele logo teve que sair de campo. Então, assim, pode ser considerado uma opção, mas não sei se apostar num cara tão sem ritmo seja o ideal nesse momento. Pô, manda uma notícia boa do meu Vascão aí, meu compadre. Ué. Manda um abraço aí pra galera da Assembleia Táxi aqui do Campinho, Guanabara. Valeu, rapaziada, tamo notícia junto. Boa, Rossi de volta. Pessoal dos amarelinhos aí ligados na Transamérica, Rossi voltando, o Búfalo.